Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo. Vamos ver sobre 3 reis e depois nós vamos fechar no Novo Testamento para ver se a gente consegue compreender o que a gente faz quando Deus está abençoando muito a gente e quando Deus está mostrando muito amor, muita longanimidade, quer dizer, muita paciência com a gente. Como é que a gente reage a tudo isso? E lembrete, né, se puderem, curtam. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e compartilhe, que nós ficaremos muito gratos. Vamos ao vídeo? Pessoal, estamos aqui novamente e desta vez vamos falar sobre uma passagem bíblica que está em 1 Samuel, no capítulo 15 e o versículo 28. E aqui nesta passagem fala-se sobre a rejeição de Saul por Deus como rei de Israel. Ele foi um rei que fez as coisas certas durante um período da sua vida, mas em determinado momento ele deixou de cumprir uma ordem de Deus. Por conta disso, Deus rejeitou como rei e então ungiu Davi para ser o seu sucessor. E isto é um tema de grande importância para os cristãos, que nós já estamos habituados, a falar sobre esse assunto nas igrejas, e também é um tema amplamente conhecido pela população em geral. E vamos frisar, que por que aconteceu que de repente ele foi rejeitado por Deus, sendo que ele tinha sido escolhido por Deus uns anos antes. Simplesmente porque ele começou a agir da própria vontade dele. E quando Deus deu uma ordem para ele, ao invés de obedecer, ele fez de acordo com o que ele achava que devia ser feito. Então, naquela hora, Deus não aceitou mais que ele permanecesse como rei escolhido por ele. Então o fato se resumiu, ele até obedeceu uma certa parte. Mas ele fez da forma dele. Ele não fez completamente. Ele fez como ele achava. Conforme Deus tinha exigido dele. Que foi durante uma guerra que ele teve contra os amalequitas, e ele capturou ali o rei, de nome Agag, e capturou todos os rebanhos que o rei possuía, todos os seus bens. Mas Deus havia rejeitado aquele que eles chamam de não quis receber, aqueles objetos de guerra, Deus que eles disse tinham para direito. ele que não era para ele pegar o despojo de guerra. Despojo, faltou essa palavra, obrigado. Então ele foi e desobedeceu em parte. Ele separou uma parte do despojo, uns bois para fazer um sacrifício. Com desculpa, de que fazer um sacrifício ao Senhor. E ele não eliminou o rei Agag, como foi determinado por Deus. Então, por conta dessas duas coisas, ele perdeu o reinado. Deus tirou o reinado dele naquele instante. E embora ele insistiu por mais um tempo como rei, mas Deus não mais aceitou o reinado dele e ele pereceu durante uma guerra, daí um tempo, logo uns 10 anos após, Ele e os filhos dele, pereceram na guerra, e aí Davi começou a reinar sobre uma parte, de Israel. É uma história que serve para nossos dias, para refletirmos de que as determinações de Deus têm que ser cumpridas na íntegra. Exatamente. Não se pode modificar nada daquilo que ele determina. E até mesmo a Bíblia Sagrada tem escrito que não se pode modificar nenhuma palavra
daquele assunto que foi ali inspirado por Deus para que os escritores assim trouxessem, né, ao nosso conhecimento. E essa palavra hoje, a gente tem que obedecer a palavra porque ela está escrita na Bíblia, que foi deixada escrita para nós. Jesus falou, né? Jesus ensinou, e aí ficou escrito por vários apóstolos que fizeram os evangelhos, né? Que escreveram os evangelhos. Então, tudo que está escrito é porque é para ser cumprido. E aqui a gente vê que quem não cumpriu a palavra, naquele tempo Deus falava com o profeta, que falou com Samuel, que falou com ele, né? Então, hoje, nós já temos a Bíblia, que é a nossa profecia, a nossa grande profecia, que foi deixada por Jesus, né? Que ele falou e escreveram e deixaram para nós. Então, não adianta a gente obedecer uma parte do Evangelho. Isso também é uma coisa que eu aprendo aqui. Exatamente. Não adianta você obedecer uma parte do que Jesus falou e não obedecer o restante. Por quê? Ele não recebe, ele não vai receber. Os 10 mandamentos foram dados também para serem obedecidos na íntegra. Não se podia omitir nenhuma daquelas recomendações. Então, ele não vai receber. Mas a gente vai chegar ao final mesmo, a gente vai fechar qual é o contexto de tudo isso. Nós temos também Daniel, lá em Daniel 4, 30, 32, o rei Nabucodonosor, ele se tornou muito orgulhoso, né? Deus abençoou muito. A Babilônia se tornou, assim, um lugar de riquezas, de belezas incríveis, de tudo do bom e do melhor. Era uma cidade próspera, muito próspera. Aí o rei se orgulhou tanto e se colocou no lugar de Deus, dizendo que tudo aquilo que estava acontecendo era por causa dele. Não tem gente orgulhosa assim? Se não fosse eu, né? Se não fosse eu. Assim Nabucodonosor quis fazer. Então ele começou a atribuir a ele mesmo a competência de construir tudo aquilo, a glória, né? Que tinha naquele lugar. Então ele se colocou no lugar de Deus. E aí Deus não aceita, né? Aí Deus deu um castigo para ele. Só que até Deus dar um castigo, até Deus agir, né? Igual até que Deus agiu com o Saul, e até Deus agir aqui com o rei Nabucodonosor também, Deus tem muito amor, muita paciência, não é? Você vê que Deus não tirou nada que tinha daquela cidade, Deus não destruiu a cidade, Deus não destruiu a riqueza de Nabucodonosor. Então, assim, Deus continuou abençoando, ele continuou ficando rico, e ele continuou orgulhoso, e ele continuou se achando. Mas essa bondade de Deus, o que nós fazemos com essa bondade de Deus? Às vezes a gente fala assim, é porque eu tô certo, né? Às vezes você não está obedecendo a Deus, está fazendo as coisas erradas, mas Deus está te abençoando. Aí você acha que é porque você está certo. Aí você acha que Deus te recebe daquele jeito, tudo errado. Mas Deus vai tendo paciência, né? Deus continua te abençoando, Deus continua com a sua bondade, seu amor. E você continua orgulhosa, achando, né, que Deus está satisfeito comigo, porque ele está bem comigo. Mas aí chegou a hora, né? E aqui assim chegou a hora do Nabucodonosor. O Saul não se arrependeu, né? Saul, ele continuou, né? E perseguindo Davi, tudo, até que ele morreu na guerra. Nabucodonosor, ele ficou com problema mental. E Deus falou por que ele ia ficar assim, que era por causa do orgulho dele. Falou, olha, vai comer capim junto com os animais, né? Que em Daniel 4, 30 a 32, mostra o quanto ele sofreu ali, louco, né? No meio do pasto, junto com os animais, por
quantos anos? 7 anos. 7 anos. Já pensou? 7 anos você dormindo lá no mato junto com os animais, comendo lá com os animais, o mesmo que os animais comiam. Louco, louco, louco. Por 7 anos. Aí um dia, depois de 7 anos, ele levantou os olhos para o céu e reconheceu, então, que Deus é que era o dono da glória, o dono de tudo. É que tinha feito tudo aquilo. E aí ele se arrependeu. Essa passagem aí lembra bem, aquele também do filho pródigo, que ele, no momento de sofrimento, ele reconheceu o seu erro. Se arrependeu. Por quê? Exatamente. Porque enquanto estava bonança, ele pensa, eu tô certo, eu fiz certo. Né? Porque o pai é bom, porque o pai abençoou, então tô certo. Mas não. E aí nós vamos lá para Romanos, né? Então ele concluindo aí, né? Ele passou esse tempo todo, se arrependeu e Deus restituiu a ele todo o reinado. Mas porque ele se arrependeu. Ele voltou a ser o rei novamente e teve, como Jó, né? Teve a sua situação restituída e porque ele se humilhou, reconheceu o seu erro. Reconheceu que toda a glória era de Deus. Pediu perdão e Deus lhe concedeu essa graça novamente. De ser rei novamente. Então, e aí a gente vai aqui para a parte do Romanos, Novo Testamento, que é a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 1 a 5, que diz assim: portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que seja, porque tu condenas a ti mesmo naquilo que você julga o outro, porque você está julgando o outro naquilo que você também pratica. E aqui não é julgar só de falar mal, aqui é julgar mesmo, de condenar. Vamos dar um exemplo assim: fulano está fazendo isso, ele vai parar no inferno. Ciclano está fazendo aquilo, vai acontecer isso. Jogar maldição, julgar, condenar. Mas quando ele precisava olhar para si mesmo e ver que ele também praticava a mesma coisa. Então, aqui, Paulo está explicando isso. Como é que um homem vai julgar o outro, vai condenar o outro pela mesma coisa que ele mesmo faz, aquele que está julgando. Lembrando que Deus não deu esse direito para nenhum homem julgar outro, porque só ele... Nós não somos juízes, né? De nós mesmos, né? Compete só a ele julgar. Nós podemos julgar a nós mesmos, examinar, né? Ver se estamos agindo corretamente. Julgar também as profecias, a Bíblia fala, né? Julgar se está certo, se está errado. Mas assim, você julgar o próximo, condenar, julgar condenando. Não, ele está errado, ela está errada, ela vai para o inferno, o fim dele vai ser esse. Se a gente falar isso, antes disso, a gente precisa também olhar para a gente. Porque a gente não tem como conhecer o coração das pessoas. E Deus, ele vê as pessoas, o seu interior, pelo que ele pensa, pelo seu coração. Que às vezes é uma pessoa até boa, mas a pessoa está sendo enganada. Ela está fazendo as coisas erradas enganada. E como Deus é amoroso, está esperando ele voltar, está esperando ele se reconciliar, ele pensa que ele está certo. Então, ele continua pecando, mas achando que está amando a Deus. Já que ele faz a metade dos mandamentos, ele acha que Deus está satisfeito com ele. E aqui, o contexto é para a gente entender que pela metade, a gente não vai agradar a Deus e ele não vai receber nada de nós. E aí aqui diz assim, ou despreza as tuas riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando a benignidade de Deus, te leva ao arrependimento, ignorando que a benignidade, que a bondade de Deus é que te leva ao arrependimento. Então tem gente que quanto mais Deus é bom, mas ele não se arrepende, porque ele não entende. Ele acha que Deus está sendo bom com ele porque ele está certinho.
que tá tudo bem, que tá tudo certo. Mas Deus está tendo paciência, esperando que ele se volte à palavra de Deus, que ele se volte à Bíblia e que ele caia à realidade, que nem Nabucodonosor caiu em si, né? Para saber que o Senhor não estava satisfeito com aquilo e pedir perdão e voltar para Deus. E Deus é amor, né? E Deus é maravilhoso. Então, a pessoa às vezes começa a agir com o coração endurecido, igual está dizendo aqui, né? No versículo 5, seguindo a dureza do teu coração, né? A pessoa fica entesourando com isso ira para o dia da ira de Deus, do juízo de Deus contra ele. Porque Deus é justo, né? Deus ele não pode negar a si mesmo. Quando ele faz, né, dá um aviso para a pessoa, Deus faz nada sem avisar, né? Não. Deus faz nada sem avisar. Ou ele usa alguém para avisar, ou ele avisa em sonho, ou ele fala através do Espírito Santo no coração da gente, mas Deus avisa. Então ele está sendo muito bom, muito longânimo, muito abençoador, e as pessoas oram por você, e você é abençoado ou abençoada, e com isso você se esquece de que aqui no versículo 5 fala, se você agir assim, você está ajuntando a ira, para a ira de Deus vir contra você. Então não é isso que nós queremos, né? Então vamos procurar entender isso, que às vezes você vê uma pessoa muito abençoada e a pessoa nem serve a Deus, nem obedece a Deus, né? Ah, mas como que Deus abençoa aquela pessoa, continua abençoando aquela pessoa? Mas Deus está abençoando aquela pessoa porque Ele é bom e Ele é longânimo. O que quer dizer isso? Ele é paciencioso. Ele está esperando ver o que aquela pessoa vai fazer. Então, tudo tem o tempo de Deus. Eu sempre costumo dizer, né, aqui nos nossos vídeos, tudo tem o tempo de Deus. Não podemos questionar, só podemos saber que obedecer a palavra, seguir a palavra como ela é, obedecendo, servindo a Deus, né, sendo bom de coração e estando na presença de Deus mesmo, a comunhão com o Espírito Santo, nós podemos passar dificuldade, nós podemos, todo mundo aqui na terra está sujeito, né? Mas a gente não vai receber a ira de Deus sobre a gente, né? Porque a ira de Deus é a justiça dele. Porque ele esperou e a pessoa achou que ele não ia tomar uma decisão. E quando ele tomar, aí é complicado. Então meditemos sobre isso, né? Isso. Sobre essas passagens, sobre esses ensinamentos, esses alertas, né? Que está aqui na Bíblia Sagrada. Aquele que tem qualquer dúvida, tem a Bíblia como a sua bússola, né? Para ele tirar a sua dúvida e corrigir os seus rumos. E Deus quer isso de nós. Vai lá nos evangelhos, gente. Gente, eu insisto com vocês, leiam. Leiam o Novo Testamento primeiro. Você acha que tem gente que fala assim, não entendo a Bíblia. Lê o Novo Testamento, é claro. Você vai saber tudo o que Jesus quer de você e o Espírito Santo vai tocar no seu coração. Se você falar, mas já li a Bíblia várias vezes, lê de novo. Toda vez que a gente lê a Bíblia, Deus fala com a gente. É impressionante. Né? Às vezes a gente está lendo aqui pela 4ª vez a Bíblia toda. Aí a gente fala, gente, mas eu não lembrava disso, Deus falou comigo. É um livro que se renova, né? É um livro vivo. Não é igual o jornal de ontem, né? Não. Que não serve para hoje. É um livro... A Bíblia serve para hoje e para o futuro. É um livro vivo. A palavra é viva, né? A palavra que está ali dentro é viva. Tá bom, gente? Só esse alerta aí. Vamos cuidar, né? Então fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. Até mais. Se esquecendo de antes, dar o seu like, se inscrever e compartilhar. Isso mesmo. Pedimos. Tchau. Fique com Deus. Até mais.